Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um Bora Dançar. Este é o número 140. Pois é, estamos no ar desde 22 de fevereiro de 2021 e hoje estamos de regresso para mais uma rúbrica chamada Desfrutando Tango. E esta rúbrica é feita com a parceria com a Escola A Todo Tango e aqui hoje representada pelo nosso colega e amigo Paulo Bernardo. Olá, Paulo. Olá, muito boa noite, Afonso. Estás bom? Boa noite a todos. Cá estamos para mais um Desfrutando Tango. Mais um Desfrutando Tango que, olha, já perdi um bocadinho aqui a conta para o próximo mês. Vamos também trazer aqui uma contagem. Já são alguns, já são. Sim. É verdade. Olha, e tens estado a atualizar aí o Spotify? Sim, continua com algum atraso, mas okay. levou agora um avanço, ainda não está. Um avanço bom. Levou um avanço, portanto já há muito mais, já há mais episódios publicados, ainda faltam alguns, faltam talvez 3 que ainda não estão publicados. Mas olha, mas basta ir para a tua página, dá todo o tango. Sim. Não é? Todo o tango, no Facebook, sim. por exemplo, e também aqui na página que nós temos do Bora Dançar, que pronto, não tem só estes programas e tem para todos os outros que nós estamos a fazer, e claro, na página da Rádio para Movimento, se ainda não colocaste um like, olha, nestas 3, que é da Rádio para Movimento, um like para na Escola A Todo Tango e um like para no nosso programa do Bora Dançar. Claro, também podes pôr um like na escola para a Academia Danças do Mundo, claro, para que é a minha. Bom, mas não é para isto que nos trouxe cá hoje. Hoje viemos para te falar sobre uma coisa que me deixou muito curioso. Já vi aqui uma coisinha ou outra aqui sobre a mesa, mas que o Paulo hoje vai-nos falar sobre as tecnologias e a sua influência no tango. Sim, é uma coisa curiosa. E é isso, o tema é exatamente essa, a tecnologia e como é que a tecnologia vai influenciar o tango e a vida de quem está relacionado com o tango, e depois extrapolando daqui com a dança também. Com a dança em geral, com outras danças. A gente tem que ir lá parar a dança, não é? Isto tem que ir de uma maneira ou de outra. Sim, claro. Tem que ir lá parar. A ideia é essa. Podíamos ir por muitas tecnologias, não é? Podíamos pensar na gravação do som, na gravação da imagem, na tecnologia, na própria evolução tecnológica dos instrumentos, como os instrumentos foram evoluindo ao longo do tempo, não é? Com o surgimento de novos instrumentos que permitem fazer uma música diferente. Temos estes ramos todos aqui, mas vamos nos concentrar num que acho que tem uma particular importância no tango, que é a gravação do som. Portanto, que vai ser o que vai permitir divulgar, o que vai permitir conhecer o tango, e a influência também que esse processo tecnológico, isso é que é muito curioso, a importância que o processo tecnológico de gravação do som vai ter no próprio tango em si. Portanto, e vamos poder assistir a isso e contar umas histórias e umas ideias e também perceber algumas tecnologias. Eu acho que é interessante, talvez seja um programa um bocadinho para nerds, vá lá. Para os nerds. Para os nerds. Para variar, porque não, Para variar, porque não. Para perceber algumas tecnologias, e é muito interessante. Eu acho que são... Pronto, eu se calhar sou suspeito, tenho um passado na engenharia, portanto tudo que é máquina, tudo que é mecanismo interessa-me e é muito curioso, e este género de coisas interessam-me, mas também é ir ver a evolução e como isso depois foi afetando os próprios estilos de vida e onde chegámos hoje. Aliás, nós somos da geração que rebobinava cassetes com um lápis, não é? Sim, é uma fase, pois. É claramente uma fase, e já há uma evolução grandiosa. A cassete já é uma evolução grandiosa. Exatamente. Na divulgação da música, na portabilidade, na reutilização, na economia, sim, na reutilização, na possibilidade de edição, e de quem é que não fez as suas cassetes com as suas seleções em casa. Éramos todos. É todo um mundo já que se abriu aí com os cassetes.
E virámos todos piratas também. É assim uma coisa Sim, muito foi curiosa, não é? foi o início. Não, Foi não o início da pirataria. não com a grandiosidade que veio uns anos depois, Claro. com os Napsters e Sim. com os BitTorrents e com a Ou seja, digitalização, com a era digital. com o impacto que isso teve, Mas tem que começar para por algum lado. Tem que Sim, começar foi por o algum início, lado. a cassete pirata, não é? Uma boa cassete pirata. Muito bem, mas vamos um bocadinho mais para trás. Isso foi uma fase que apareceu depois, de alguma forma vai ter influência também no tango, não é? Também há umas histórias curiosas sobre isso, mas vamos um bocado mais para trás. E quando eu digo vamos para trás, vamos quase à pré-história da gravação do tango. Eu tenho aqui as épocas, vamos começar só por aqui para fazer aqui uma moldura das épocas. Portanto, temos uma era acústica, uma era acústica, uma era praticamente mecânica, que podemos balizar. Tudo isto é muito variável, mas entre 1877 e 1925. Portanto, estamos a falar final do século XIX, início do século XX. Uma era Um período de 50 anos. acústica, absolutamente mecânico. Portanto, não há aqui eletricidade envolvida, sistemas absolutamente mecânicos. De gravação de som. Atenção, aqui estamos a falar já de gravação e reprodução de som. Depois temos uma era elétrica de 25 a 45. E é curioso este 45. Depois uma era magnética que vai de 45 a 75, 1975. Ou seja, estamos a falar para pós-guerra. Ora bem, Não é? isso é muito interessante. O 45 exatamente tem a ver com o pós-guerra. E aqui, pronto, eu vou já contando umas histórias, não querendo perder, mas que era uma tecnologia alemã já utilizada pelas Alemanhas na década de 30, já era utilizado na Alemanha. Aliás, parecido com o que vai para acontecer também com a própria fotografia. Pois. Os mundos aproximaram-se, não é? Das tecnologias para aproximaram-se. Depois da guerra. Neste caso, na fotografia, francamente, confesso que não. Ou seja, o Oriente, a Europa de Leste, o chamado Europa de Leste, não é? Aqui com a gravação magnética em 45 foi realmente o fim da guerra, e aquilo que aconteceu foi, entre aspas, os aliados a apoderarem-se das tecnologias alemãs, como aconteceu com muitas outras tecnologias, e esta foi mais uma que foi generalizada depois da guerra. A partir de 75 entramos na era digital. Curiosamente, nós pensamos quando pensamos em digital, pensamos em algo muito mais moderno, muito mais recente, mas começaram-se a fazer gravações já em formato digital, e depois vamos ver se temos tempo para ver o que é isso do digital, o que é isso do magnético, elétrico, acústica, a diferença entre estas fases todas e qual é o impacto que isto tem depois na música e na divulgação da música, e no tango em particular, na cultura relacionada com o tango em particular. Tens 30 minutos para isso tudo. Para isto tudo, não. Isto é já pois para é isso, começar a pôr aqui a Sónia, por pressão. acaso, quando eu lhe mostrei aqui a minha cábula, ela isto vai se calhar não acabas isso tudo hoje, mas por isso vamos com calma. Eu acho que vamos desfrutando. Exatamente. Vamos desfrutando este processo. Da tecnologia. Até porque eu, para além de começar com a história destas possibilidades de gravação do som e da música, ainda vou à pré-história. Gostava de ir à pré-história. Gosto disso. Aqui pela pré-história. Uma alma velha. Gosto disso. Aqui na pré-história temos a reprodução mecânica, portanto não temos uma gravação. Não temos a gravação do som, das ondas sonoras, mas temos uma reprodução mecânica do som. O que é isto? Já todos vimos nos filmes de cowboys as pianolas, não é? Exato. Que tem um rolo de papel perfurado, que aquilo vai tocando e o instrumento vai reproduzindo o som. Ou temos muito antes disso, início do século XIX, século XVIII, muito antes, as caixas de música, não é? As caixinhas de música, que parece que não, mas era uma coisa muito em voga e eram verdadeiras obras de arte. Eu trouxe uma caixinha de música aqui. É isso. E é muito engraçado, e isto não é mais do que um rolo. Quem tiver, eu até mostro, isto é muito fácil. É um rolozinho, um cilindro. E tem uns pinozinhos. É um cilindro que tem uns pinozinhos, e depois tem um género de um pente mecânico que, quando o cilindro roda, que tem um parafuso infinito que vai fazendo rodar o cilindro, e aqueles pinozinhos vão ativando os vários dentes do pentezinho, que vai tocando uma música conforme a velocidade a que eu rodo as rotações.
a alavanca. Pronto, uma coisa muito básica, isto foi uma aluna que nos ofereceu depois exatamente desta sessão, ainda no tempo da pandemia, em que fazíamos estas sessões online, e fiquei com esta caixa de música. Isto é muito básico, havia verdadeiras joias deste género. As pianolas, já falámos. Pois, exatamente, os pianos grandes, não é? Porque eram grandes armários, afinal, sim. Com esses rolos, e é engraçado porque dando um salto para aquilo que vai ser para a computação já no final do século XX, em que temos, não é? Precisamente o papel perfurado, os computadores, acaba por ser algo, não é? Os computadores, ou seja, andámos aqui para 100 anos em que a tecnologia não mudou muito. E sim, na realidade essa forma de guardar informação, porque aquilo acaba por ser uma forma de guardar informação. Agora, aqui o que é mais curioso é que estes mecanismos e esta ideia de guardar informação que depois é reproduzida pelo próprio instrumento, portanto não há gravação de som, atenção a isso, por isso é que eu digo que é pré-história da gravação de som, não há gravação de som, há gravação de informação que depois é reproduzido por um sistema mecânico, por um instrumento mecânico. Isto, na realidade, existiu até este século. Produziram-se rolos destes instrumentos mecânicos, até 2008 ainda se produziam, e continuava a ser um mecanismo de reprodução de som. Inclusive... Mas aí já com alguma nostalgia, não é? Sim. Mas se pensarmos, sim, com alguma nostalgia e também com o som reproduzido acaba por ser o ideal, não é? Porque temos ali um instrumento realmente a tocar ali à nossa frente. Pois é. Atenção a isso, não há uma reprodução de som, há um instrumento que está ali a mexer à frente. Portanto, eu percebo esta nostalgia, como agora há nostalgia dos vinis e por aí fora. Nesse aspecto, temos ali um instrumento que está a tocar à nossa frente. E que é palpável, e que é palpável e que está ali mesmo a funcionar. Isso faz-nos falta hoje. E houve milhões de rolos desses a serem produzidos. Curiosamente, também estamos a falar aqui das pianolas, um piano, mas havia coisas que chamavam os orquestrions, que eram grandes armários. Uau. Que, para além de um piano, tinham muito mais coisas. Ou seja, tinham vários instrumentos metidos dentro daquele armário, e que também, a partir de um rolo de papel perfurado, reproduziam uma determinada obra. Portanto, e alguém criava esse rolo, não é? Gravava esse rolo, que depois vendia, e alguém que tinha o orquestrion em sua casa, ou no seu espaço, no seu teatro... Dava um espetáculo privado. Não? Dava um espetáculo com um rolo. E aqui, se calhar, vamos ouvir que é um orquestrion de 1922, repara, que é fabricado em 1922, quando já em 22 já havia gravação de som, ainda bastante incipiente, porque ainda eram os fonógrafos com os cilindros, já lá vamos. Mas este orquestrion foi produzido em 1922 e vamos ouvir uma gravação feita depois do processo de restauro em 2009. Portanto, de um Seeburg Orchestrion, que foi o maior fabricado nos Estados Unidos em 1922. Sabes uma coisa, Paulo? Eu acho que há aqui um amigo da rádio que deve estar com um bocadinho de inveja aqui para desta banda sonora, que é o Fernando Alvim. Ele às vezes vem aqui para convidar para os programas, e isto ficava muito bem para nos programas dele.
Mas é incrível, uma orquestra, não é? Temos ali uma orquestra dentro de um armário e podem-se comprar vários rolos de papel e tocar várias obras. E reparem na qualidade do som, porque a qualidade do som é uma gravação, na realidade, de 2009, não é? Portanto, apesar disto ir pela internet e por aí fora. Mas pronto, está ali mesmo o instrumento, portanto, a qualidade do som é repreensível. Vamos à procura disto no eBay. E pronto, isto foi a falar aqui um bocadinho da pré-história. Portanto, temos aqui não reprodução de som, mas aqui instrumentos mecânicos. Que eu às vezes passo ali no autoestrada, no A2, e vejo um cartaz para um museu de música mecânica. Cada vez que lá passo fico com imensa curiosidade de lá ir e ainda não fui. Pois é. Onde é que fica aqui? Não sei, A2, zona de Palmela. Ou seja, o anúncio indica cartaz, para Palmela. Cartaz, não me lembro da saída. Não me lembro da saída. Não ou o cartaz está nessa zona? Está, está na autoestrada, nessa zona. E pronto. Temos que ir atrás disso. Música Olha, mecânica. Se por acaso alguém souber desse para museu, deixa aqui um linkzinho. A gente depois daqui a bocadinho. É uma falha. Vi o cartaz muitas vezes, cada vez que lá passo, digo que tenho que lá ir. O Franciele para Martins, que está aqui. Olha, já nos está a falar que é no Pinhal Novo. Pronto. É no Pinhal Novo para que ele fica. Olha, então já estamos a pôr aqui um link aqui no Facebook, na emissão via para Facebook, ok? Para irmos lá para procurar e ver. Olha, para quem sabe, combinamos todos. E vamos lá. Ok? Boa. Muito bem. E pronto, acabamos com a pré-história. Vamos entrar agora mesmo na gravação de som. Aqui, o primeiro registro das ondas que se fizeram até foi com um instrumento chamado vibrógrafo. Como o nome aqui mostra um bocadinho, o que faz é grafar do grafo, não é? Vai desenhar vibrações. O que isto não é mais, na realidade era um diapasão, um grande diapasão, assim com 1/2 metro de diapasão, um tambor com um papel com fuligem. Eu fiz esta pausa assim para deixar entranhar. Para a fuligem entrar. Que é um papel com não sei como é que lhe chamar, negro de fumo. É como que se põe o papel em cima da vela e o papel fica preto. Okay. Fica algo assim desse Não é um princípio para papel químico. Não. É papel sujo, basicamente. Okay. Papel sujo, quando se põe o papel em cima de um candeeiro a petróleo ou uma vela, uma coisa. Exatamente. Fica com esse registro. Fica sujo. E era um papel com esse negro fumo, enrolado num rolo, ao pé de um grande diapasão, e aquilo mais ou menos batia no diapasão, rolava o rolo e aquilo desenhava as ondas na fuligem. Portanto, que já foi um grande fenómeno. Isto era usado mais como prova de conceito, como para estudar os princípios da acústica e por aí fora. Não era reproduzível. Okay. Portanto, batia-se no diapasão, aquilo desenhava as ondas no papel e pronto, fim de história. Muito interessante e acabou. Daqui evoluiu-se para outra coisa que foi um fonautógrafo, que já era um bocadinho mais sofisticado. Estamos em 1857 e continuava desenhava outra vez este conceito de desenhar as ondas num papel com fumo, que não eram reproduzíveis, mas que já era um bocadinho mais sofisticado e era baseado no ouvido humano. Portanto, tinha já um género de uma grande corneta, que tinha já a cornucópia, baseado no desenho do ouvido humano. Depois tinha uma membranazinha e aquilo com as vibrações acabava por desenhar as ondas nesse papel. Curiosamente, estamos em 1857, alguém fez a experiência, que tinha um papel desses gravado nessa época, e foi reproduzido com as tecnologias modernas, 2008, já neste século, com a capacidade que se tem agora de óptica, não é? Com leitores ópticos que permitem reconhecer padrões e avaliar as imagens. Conseguiu-se reproduzir então esse desenho no papel de fuligem. E é o próximo som que vamos ouvir. Eu, antes disso, vou aqui dizer o que é que lá está gravado. É uma frase em francês, dita muito devagar. Portanto, vai ser algo como "Au clair de la lune", isto no meu francês, pronto. "Mon ami Pierrot, prête-moi", e acaba, pronto. Mas isto muito lento, muito lento. Vamos ouvir então.
que este homem nos foi arranjado. Pronto. Isto foi a reprodução de algo que não era reproduzível, feita já neste século, em 2008, de um desenho na fuligem feito em 1857, em que alguém dizia: Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi. Pronto, muito devagarinho, muito devagarinho. Mas sinistro, no mínimo. Fica aqui, Realmente. fica aqui a curiosidade. Eu acho que isto espero que partilhem comigo o Claro, entusiasmo. para os nerds, não é? Podem comentar aí para quem segue aqui a linha. Pronto, do ainda Paulo. não temos música, não é? Porque isto ainda não era Realmente. reproduzível. Não era reproduzível. Porque ainda estamos um bocadinho antes. Chegamos então a 1877, vamos lá, já foi quase 1877 e agora sim vamos começar a ter aqui a possibilidade de reproduzir. Aqui há várias ideias. Supostamente isto foi registado em 1877 por um francês, um poeta, cientista amador, um Charles Cros, que em 1877 submeteu a ideia na Academia Francesa de Ciências. A ideia de converter linhas em gravações com relevo, portanto um conceito de photo-engraving, pronto, um processo já existente usado para converter desenhos, mas agora ondas sonoras, e depois fazer o processo inverso, não é? Usar um sistema com uma agulha que segue essa gravação dessas ondas, com uma membrana que vai reproduzir o som que foi gravado pela agulha anterior, vamos lá. A 10 de outubro de 1877 a ideia foi publicada em domínio público, portanto este conceito, mas ele era um poeta, não é? Era um poeta, era pobre, não tinha dinheiro, não conseguiu construir, não conseguiu registrar a patente e não vai ter os créditos da ideia e do conceito. E morre pobre uns anos depois, portanto 10 anos depois, aos 45 anos, ele morre bastante pobre. Alguém na mesma época, do outro lado do oceano, achou que era de alguma forma aquilo lá chegou, não sei se foi pelo ar, se foi por alguma coisa, mas a mesma ideia vai ser registada por Thomas Edison em Chicago, e este aqui já com capacidade toda dos laboratórios Edison para poder executar a ideia. E esta ideia é o quê? É um mecanismo também completamente mecânico. Há uma corneta cónica, tem que imaginar uma corneta cónica. Uhum. Isto na realidade é muito simples, é um conceito muito simples. Do outro lado tem uma membranazinha para tipo um tamborzinho, vá lá, pensemos num pequeno tambor que está ligado a uma agulha, e essa agulha vai gravar um sulco numa superfície macia, que no início era papel de estanho. Vá lá, imaginem um papel de alumínio, algo semelhante a isso. Um papel de alumínio, um papel de estanho enrolado num cilindro, e a agulha, e esse cilindro vai mexendo também, mais uma vez um parafuso infinito, vai mexendo, e a agulha vai gravando a vibração da pequena membrana, do pequeno tambor, do som recolhido por essa grande corneta que afina nessa membrana. Invertendo o processo, depois era possível reproduzir o som que tinha sido gravado no papel de estanho. E isto foi feito com sucesso. Foram feitas umas gravações. Infelizmente tinha aqui um problema, não é? Isto depois não era possível manter. O papel de estanho, o rolo com o papel de estanho, aquilo não se mantinha. Era uma experiência engraçada, mas depois já não dava para guardar. Quando se tirava da máquina deixava funcionar. Portanto era muito engraçado. Era quase um brinquedo, na realidade. E não era possível guardar. Só em 1888 é que um Graham Bell, que nós conhecemos dos telefones, não é? Uhum. É que foi melhorar a tecnologia dos cilindros, passam a ser de cera, uma cera, e passa a permitir remover da máquina, armazenar e voltar a instalar na máquina e escutar. Portanto, pela primeira vez temos aqui em 1880 um suporte de som que vai permitir gravar som
e guardar e reproduzir. Era um sistema muito frágil, não é? Que eram sistemas de cera, se apanhavam mais umidade, partiam, se instalavam. E imaginem o desgaste que aquilo, porque há uma agulha que grava e depois há outra agulha que lê, não é? Que passa pelo mesmo sítio e aquilo degradava-se na cera, que era suficientemente macia para ser gravada, e a própria cera depois também. A própria cera que depois ia reproduzir. Mas isto é um conceito também que se vai manter até ao digital. Esta ideia vai se manter ao digital. Em todos estes suportes, e isto é um conceito engraçado, não se ouve duas vezes a mesma coisa, não é? Nós pensamos mesmo num vinil moderno. Claro. Não se ouve duas vezes a mesma música. Porque quando passa, a agulha já passou, já desgastou um bocadinho. Já está usado. A próxima vez, a próxima passagem do disco, acho que vai ouvir outra coisa. Já não é precisamente a mesma coisa. Isso só vai desaparecer com o digital. O digital perde-se outras coisas. Pronto. Claro. Quando lá chegarmos daqui a uns programas. Exato, para este andar. Para este ritmo. Para este ritmo. Mas então, tínhamos os cilindros, não é? Tínhamos finalmente uns cilindros e que dava para gravar o cilindro e depois dava para guardar e reproduzir. E isto é muito interessante e é tudo mecânico. Ainda temos aqui a corda, são aparelhos a corda, basicamente, aquilo dá-se à manivela, cria corda e aquilo começa a tocar e não há aqui eletricidade envolvida em nenhum momento deste processo. Outro conceito também interessante aqui é que não se pode copiar. Claro. Não havia. Depois Ou seja, não há uma matriz. Exatamente. Não, um molde para se pedir para reproduzir. Ok, agora vou deixar isto também entranhar-se, vou deixar isto. Portanto, as editoras, estas empresas que vendiam estas máquinas, depois tinham catálogos de música, não é? Catálogos de música, e tu dizias, quero um cilindro com o tango X pela orquestra Y. Já chegamos ao tango, atenção. Sim. Aqui já começa a haver tangos. Sim. Aqui já há tangos registrados em. Sim. Já vamos ouvir uns tanguinhos num fonógrafo. Isto são fonógrafos, não é? Com cilindros. E isto quer dizer que tu encomendas isso. Isso quer dizer que depois de alguém eles fazem uma peça única. Exatamente. Vai juntar a orquestra toda e vai gravar o teu cilindro. Ok, claro, porque não há uma matriz, tem que se voltar a fazer para a tua gravação. Portanto, cada cilindro era uma gravação original, cada cilindro era uma gravação. Portanto, um espetáculo único. Era um espetáculo único, sim. Agora imagine o que é que isto representa, não é? Claro. O luxo que era uma máquina destas, o que era uma coisa destas, não é? Exatamente. Portanto, tu querias ter um cilindro de uma determinada música, a orquestra tinha que se reunir, ou o cantor, ou seja lá o que for, cantava, gravava-te o cilindro e tu ficavas com o cilindro para reproduzir em casa. Ou seja, tu passavas a ter um espetáculo de forma remota, ou seja, ele era o espetáculo era reproduzido, não é, para milhares de quilómetros. Sim, e podias guardar e ouvir várias vezes. Claro. Pois, exatamente. E reproduzir e para voltar outra vez a ele. Depois eles foram evoluindo e foram criando sistemas não de reproduzir, de multiplicar, mas de gravar vários ao mesmo tempo. Mas era como com um sistema mecânico também, em que havia um braço. É como aquele, no desenho existe uma coisa que tem um braço e que tem vários lápis e depois se desenha com um lápis e depois o outro lápis reproduz o que o primeiro lápis está a fazer. Era um sistema desse, semelhante a isso. Exatamente. Bem que várias agulhas a gravarem, exatamente, claro, várias agulhas para processos agarradas a um sistema, então com uma só execução conseguiam gravar vários cilindros ao mesmo tempo. Quando eu digo vários, de certeza que não eram milhares. Claro, eram 3 ou 4. Exatamente. Uma coisa nessa ordem. Portanto, isto também é um conceito assim que explode a cabeça. E estamos aqui no início de 1906, no início do século XX, os primeiros sistemas de reprodução de música. Para além disso, também temos que pensar que a gravação era mecânica. A própria gravação era mecânica. Não há aqui eletricidade envolvida. Eu vou repetindo isto. Ok. Pois, claro. Eu vou repetindo isto, não há aqui eletricidade envolvida. Entre aspas, ainda é à manivela. É à manivela e a própria gravação do som, temos que imaginar uma corneta, um cone gigante. Pois, a captação.
A captação é um cone gigante, de tamanho grande, muito grande. Sim. Pode ser do tamanho desta sala. Da sala, a orquestra estaria toda aqui estúdio. do tamanho daqui do estúdio. Havia uma corneta gigante, quase do diâmetro de uma parede. E do outro lado estaria a maquininha com uma membranazinha, com uma agulha, a gravar um cilindrozinho, que é uma coisinha assim com 15 centímetros, 10, 15 centímetros de comprimento, e com duração de 4 minutos de música, atenção. E isto implicava o que é que tinha que acontecer? Isto era mecânico, portanto era a tal membranazinha, a tal tamborzinho pequenininho, uma coisa com 5 centímetros de diâmetro, que vibrava e que fazia a sensibilidade baixa. Claro. Baixa. Portanto, os músicos tinham de estar todos amontoados. Há fotografias, aqui não se podem mostrar, mas estão todos amontoados. Mas quando eu digo amontoados, é mesmo amontoados, claro. Tipo ombro com ombro, quase ali, ombro com ombro, uns em cima dos outros, uns numas escadas mais altas para estarem quase por cima dos outros, não é? Assim, em vários níveis. Na proporção desse grande cone. Quase todos dentro do grande cone, o cantor ali à frente, e depois a equalização, lá entre aspas, o engenheiro de som, não é? Que era muito importante. O que ele geria era a distância ao core, mais para dentro, mais aqui, mais ali, mais a acima, posição mais relativamente ao cone. Claro. E isso é engraçado, porque isso, olha, eu próprio tenho aqui uma mesa à minha frente, não é? Para poder coordenar aqui parte do programa, para a outra parte é para a assistência técnica ali para a regi, hoje pelo o José Marques, e eu próprio tenho aqui essa noção que é ou é o pan, o aumento o volume, em que nós temos uma forma para também para a própria mistura de ir pondo mais à frente, mais ao lado, mais acima, para mais abaixo, ou seja, estes conceitos foram nascer aí, e é para a pré-história deles, para quando hoje em dia nós temos um concerto e temos uma regi para fazer a gestão disso, faz para precisamente isto, que é a colocação desses instrumentos de forma artificial, não de forma virtual. Sim, certo, mas aqui era tudo mecânico. Claro. Também o que é que acontecia aqui? Para ser gravado, e vamos ver isso, tinha que ser muito alto e agudo. Por isso é que quando vamos para gravações mais antigas de tango temos muitas mulheres. Ok, porque eram registros bons para isso. Exatamente, e a cantar com aquela voz de falsete que era o que fica lá, era o que ficava gravado com melhor qualidade do que a sensibilidade da membrana era para os agudos. Era mais, sim, era melhor para os agudos. Então quer dizer, para a própria orquestração, os instrumentos também. Vamos ver aqui as primeiras gravações, eram sobretudo bandas. Bandas para filarmónicas. Sim. Eram bandas, não eram os instrumentos típicos do tango, ou o violino, ou a guitarra, ou uma coisa dessas. Não ficava bem. Então temos bandas, temos tubas, temos trompetes, temos esses géneros de coisas. Vamos ouvir. Aí por ordem, vamos ouvir aqui uma promoção ao fonógrafo de 1906. Portanto, não será uma das primeiras, portanto já vamos ver que tem bastante qualidade, mas é engraçado porque é o texto todo, é a máquina a apresentar-se ela própria. Ouvimos um bocadinho só. I am the Edison phonograph, created by the great wizard of the New World to delight those who would have melody or be amused. I can sing you tender songs of love. I can give you merry tales and joyous laughter. I can transport you to the realms of music. I can cause you to join in the rhythmic dance. I can lull the babe to sweet repose, or waken in the aged heart soft memories of youthful days. No matter what may be your mood, I am always ready to entertain you. When your day's work is done, I can bring the theater or the opera to your home. I can give you grand opera, comic opera. Pronto, isto era toda uma apresentação das maravilhas do fonógrafo e dos cilindros. Pronto. E isto sempre, as tais gravações únicas, as maratonas de gravações para os executantes, não é? Porque se tinham que gravar vários cilindros com o mesmo tema, tinham que executar N vezes, sendo N igual ao número de cilindros que tinham que gravar.
executar o tema. Vamos então ouvir o El Choclo num cilindro, num fonógrafo do início do século XX, à volta de 1900. Não vou arriscar nenhuma data. Um luxo. Pronto. Mas sim, mas era o que era. Mas é curioso, sim, mas quando eu digo um luxo, era realmente um luxo. Atenção, claro. Uma coisa, era realmente um luxo. Também, em paralelo, começaram-se também a gravar discos. E houve durante uma época coexistiram os discos com os cilindros. Os discos tinham mais tempo de gravação. Também houve a certa altura começaram a conseguir moldar, a partir de começaram a conseguir moldar os cilindros e começaram a conseguir copiar também os cilindros. E os fonógrafos vão até 1926. É curioso que se esticam. Portanto, aquela máquina, aquele orquestra John Cobb e vimos há pouco era de 1925. Portanto, tudo isto se sobrepõe. E os discos também começaram em 1890. Portanto, também se sobrepõem aqui os discos. O som inicialmente nos discos era de pior qualidade. O que quer dizer bastante depois disto que ouvimos aqui. Mas a produção em massa era mais simples, porque era possível fazer moldes e depois era produzir os discos mais facilmente. Ocupavam menos espaço, porque, ou seja, é uma coisa chata, o cilindro há sempre um espaço no meio que não serve para nada. E tinham maior tempo de gravação. Quando eu digo maior tempo de gravação, em 1904, um disco de 10 polegadas, gravado de ambos os lados, tinha 7 minutos. Ao todo. Enquanto que um cilindro teria 2 minutos e no auge 4 minutos. Ok, portanto estamos aqui a falar disso. Inicialmente eram de uma borracha dura e depois passaram a ser de um outro composto, já vamos falar. Mas antes de passarmos aos discos, os discos vão ganhar, a gente sabe, não é? Estamos a olhar isto, não é? Claro. Prognósticos só depois do jogo, mas os discos ganharam, os discos prevaleceram e os cilindros foram desaparecendo nos anos 20. Até os anos 30 existiram, mas depois ali, no final dos anos 20 começaram a desaparecer e prevaleceram os discos. Vamos ouvir um fonógrafo. Temos que pensar que estes fonógrafos são coisas muito, muito, muito simples. Temos um motor, a corda, não é? Que se dá à manivela, vai fazer o cilindro rodar. Temos uma agulha que está diretamente ligada a uma membrana e que depois há uma corneta que depois a forma da corneta, que começam a haver umas com curvas e que vai abrindo e por aí fora, isso é que depois vai dando a qualidade do som. Mas não é mais nada, é só isto, são estes elementos, tudo mecânico, não há aqui eletricidade. Apogeu dos fonógrafos, 1926. Vamos a isso. E pronto, e vemos aqui os instrumentos, não é? O que é que ouvimos? Ouvimos tubas, trompetes, por aí fora, não é? E é o El Choclo, uma gravação, isto continua a ser uma gravação mecânica e uma reprodução mecânica numa máquina de alguma forma sofisticada, mas muito simples, muito fácil de perceber o que é. Mas com uma qualidade de som notável, não é? Já é interessantíssimo. O Afonso fez aqui uma cara de surpresa quando começou a ouvir, pelo menos já se percebe o que é.
E percebe-se bem, não é? Já há uma boa qualidade. E dançável. Sim, sim. E temos que pensar que é um fonógrafo, ou seja, que é um cilindro que vem com 100 anos, não é? Que, portanto, já perdeu as suas qualidades. Um cilindro de cera com 100 anos. Portanto, se tem que mexer com luvas e guardar numa caixa à prova de umidade. Isto não era outra coisa. Sim, sim. Não, mas é capaz de ser, sim. Mas lá está, aqui temos, e vamos ver como a tecnologia na realidade está a influenciar a arte, não é? Porque claramente, para tanto na música como para na dança, para tanto os dançarinos passam a ter aqui um referencial, não é? Claro que ainda estávamos numa altura que se dançava com música ao vivo. Claro, era isso que eu ia dizer. Isto era uma coisa de luxo. Nós vamos chegar aqui a objetos destes que tinham o preço de um carro, não é? Sim. Um carro naquela época, não é? Isto é para um barão querer para dançar em casa. E para mostrar as visitas, sobretudo, a minha ideia. Não tendo a oportunidade de ter a orquestra naquele dia, mas que ele... Mas acho que nesta altura era ainda mais impressionante a maquineta. Exatamente. Porque a palavra, não é? A tecnologia. O início. Sim. Porque estava ali na crista da onda, não é? Era uma coisa. Porque ter ali os músicos a tocar, isso qualquer um era mais ou menos. Exatamente. Mas pronto, os discos prevalecem e vamos entrar noutra fase, noutros aparelhos que se chamam gramofones e por aí. E os discos de pasta. Temos mais um bocadinho, dá para eu explicar o que é este rápido, mas claro que temos mais para tantos tangos, mas vamos ver. Sim. Depois temos que continuar, reparem que ainda estamos aqui. Muitos já ouviram falar nos discos de pasta ou nos discos shellac, que eram uns discos de uma coisa assim rígida que se partiam muito facilmente. Eu tive um aluno meu que colecionava disso. Os discos shellac ou os discos de pasta, e uma vez emprestou-me de laca, precisamente. Emprestou-me e eu dava aulas de rock and roll. Com o disco de laca. Boa. Agora, o que é esta laca? E porque é que se chama shellac? Isto, na realidade, é produzido a partir de uma segregação de uns escaravelhos. Algo assim, uma coisa que eles segregam para criar uns casulos. E depois... Daí ser o shell de carapaça. Okay. De carapaça, de laca, o shell feito a partir de uns casulos, de uma segregação de uns escaravelhos que deixam nas árvores, que vinham da Índia e Tailândia, e para produzir 1 quilo desse material eram precisos entre 100 mil a 300 bichinhos, casulinhos desses, para produzir 1 quilo dessa pasta para fazer esses discos. Portanto, tínhamos os discos, na realidade, esses discos de shellac eram feitos de uma nhanha solidificada, realmente, segregada por um escalhavelho na Tailândia. O que este homem arranjou para acabarmos o programa. Vamos ficar com esta imagem fantástica. Olha, Paulo, um grande abraço. Olha, eu diverti-me imenso. Isto foi uma viagem para a tecnologia, claro, para relacionado aqui, claro, para que nós estávamos a caminho o tango, música para dança, estávamos a caminho disso, hein, pessoal? Pode não parecer, mas estávamos a caminho disso. Olha, gostei imenso, a sério. Este hoje foi um bocadinho para fora a caixa, mas gostei imenso. Um grande abraço, Paulo. Vamos estar cá daqui a um mês, sensivelmente. Um grande abraço, um beijinho para a Sónia, para que hoje não se pôde juntar a nós. E pessoal, este foi mais um Desfrutando Tango, rúbrica para que nós temos aqui com a escola a todo o tango, no nosso Bora Dançar, este vosso programa das quartas-feiras. Vocês reparem, não encontram estes conteúdos, para vocês não encontram em mais lado algum, a não ser se foram alunos, olha aqui da escola para dar todo o tango durante a pandemia, em que eles estavam precisamente para trazer estes conteúdos para os seus alunos. Um grande abraço a todos, muito obrigado por estarem aí desse lado, e para a semana já sabem, quartas-feiras a partir das 11, faça chuva, faça sol, nós por cá andamos com estes e outros temas. Um grande abraço. Todos os conteúdos proferidos durante este programa foram da exclusiva responsabilidade dos respectivos autores e dos seus convidados. Não vinculam nem incluem a Rádio Movimento, nem a sua detentora perante os mesmos. Meu nome é Padre Afonso Costa e este conteúdo chega para ter voz através da parceria entre a Academia de Danças do Mundo e a Rádio Movimento. E
de vez em quando, equipa mensalmente com a participação da Escola Ato do Tango para este programa Desfrutando Tango.